A pontuação e a sintaxe. Ora, por que eu coloquei a pontuação aqui dentro da sintaxe? Porque para que a gente possa identificar na escrita a frase, a oração e o período, a pontuação ela é essencial. Então, esse é o primeiro ponto que você não deve esquecer, porque geralmente quando nós estamos escrevendo, às vezes a gente vai escrevendo, simplesmente escrevendo e não coloca pontuação ali, mas sempre revise o seu texto, porque é muito importante. A pontuação, além de ela ter esse papel, né, de fazer com que a gente entenda a estrutura, né, ela vai ajudar na coerência e na coesão e mesmo nos próprios efeitos de sentido. Ou você nunca ouviu falar aquelas frases que falam, né, em relação ao uso da vírgula. A vírgula fora do lugar pode mudar completamente o sentido. Aqui tem a ver com a semântica, mas também a vírgula, de uma forma inadequada, vai quebrar a estrutura do texto. E nós vamos ver isso já já com alguns exemplos. Bora lá? Além dessa questão mais conceitual, eu costumo dizer que a pontuação, e pega aqui comigo a visão, a pontuação, ela vai dar vitalidade ao nosso texto. Ora, por quê? Nós estamos falando aqui da fala e da escrita. Quando nós estamos falando, a gente está pontuando aqui o nosso texto sem se dar conta disso, porque é muito mais espontâneo, muito mais rápido também, né? Então, a gente está pontuando, só que a gente não se dá conta disso. Então, quando a gente vai para a escrita, eu coloquei com dois tipos de pontuações, né? Mas, na verdade, isso aqui você não vai encontrar em nenhuma descrição formal, né? Quais são esses tipos que eu coloquei? Aquelas que são intermediárias e aquelas que são de finalização ou finalizadoras. Porque como a gente precisa entender quando começa e quando termina uma frase, oração e período, são determinados tipos de pontuações que vão cumprir esse papel. E as intermediárias ou de demarcação também são determinados tipos de pontuação que vão cumprir esse papel. Então, agora nós vamos entrar de fato nesses tipos de cada uma delas e quando elas são usadas geralmente. Dentro daquelas pontuações que eu coloquei como intermediárias, a gente vai ter vírgula, dois pontos, travessão, ponto e vírgula, parênteses e aspas. Por que demarcação? Porque aqui, ó, tipo travessão, as aspas e os parênteses, eles vão estar mais demarcando questões específicas ali dentro da nossa textualidade. E algumas delas, né, vão ser usadas no meio, digamos assim, por isso intermediário, ok? A vírgula. Uau! A vírgula é o caos na Terra, não é verdade? Todos nós temos dúvida quando usar ou não a vírgula, e aí existem aquelas regras de vírgulas com regras, quando é obrigatório usar vírgula, quando não deve usar vírgula, quando o uso da vírgula é opcional. Aqui no material anexo, você vai poder fazer essas consultas. Mas o principal é você entender qual que é a função da vírgula. Ela vai separar e ou isolar elementos dentro de uma frase, oração ou período. Ora, e ela vai dar, no caso, uma pequena pausa dentro daquele contexto maior. Preste atenção aqui quando a gente fala em pausa, porque às vezes as pessoas confundem a pausa com a questão da fala. Então, imagina, se toda vez que a gente fosse pausar na nossa fala e colocar uma vírgula, nós teríamos chuvas de vírgulas, dependendo do contexto. Mas não é essa a questão. Ela tem a ver com a pausa, mas ela tem a ver com a sintaxe, com a questão estrutural. Por isso que eu digo que às vezes quebra a estrutura. Então, preste atenção no uso da vírgula. Quando você estiver lendo, coloque essa pequena pausa ali e veja se não vai perder o sentido, se ela não vai ficar, não vai isolar totalmente aquele elemento dos demais elementos da frase. A minha regra é decore quando você não pode usar a vírgula. Por quê? Entre obrigatoriedade, não obrigatoriedade e às vezes pode ser obrigatório ou não, você pode ficar muito confuso. E aí vem aquela regra, menos é mais. Se você tiver na dúvida, tire a vírgula. Então, decore quando você não pode usá-la. E aqui tem a ver essencialmente com a questão da sintaxe. Porque se você separa elementos da sintaxe dentro do contexto ali da frase, você vai ter usos inadequados.
O sujeito, a gente viu o que que é o sujeito e a gente viu o que que é o predicado. Quando eles estão aqui comparecendo no contexto, né, os termos essenciais, por exemplo, ela é bonita. Se eu coloco ela, vírgula, é bonita, percebe que aqui eu estou separando, né, o sujeito ela do predicado, que é o verbo é e bonita. Se eu fosse ler isso aqui sem saber dessa regra, ela é bonita. Tá quebrando aqui um sentido, não é? Esse ela tá muito isolado. Esse ela aqui precisa de um complemento, digamos assim. Então veja que por uma simples análise de lógica mesmo, esse ela não tem sentido ele ficar aqui sozinho, tá? Quando a gente vai perceber que também separando o verbo dos seus complementos, é muito importante, né? Seja dentro da questão do objeto direto e objeto indireto. Usos inadequados. Por exemplo, aqui, o filho comprou uma casa, vírgula, para o pai. O filho comprou uma casa tem sentido? Ok, ele tem sentido aqui. Só que a preposição aqui, ó, para o pai, ela fica isolada demais nesse contexto. Então, nós precisamos tirar essa vírgula para que esse período faça um sentido completo. O filho comprou uma casa para o pai, ok? Pensando aqui de novo no uso da lógica, tá? Entre o objeto direto e o objeto indireto, Helena não quis, vírgula, emprestar o livro, vírgula, à vizinha. Helena não quis. Não quis o quê? Ela não quis emprestar o livro. Emprestar o livro para quem? Para a vizinha. Então perceba que o adequado é a gente retirar essas vírgulas daqui, porque existe um encadeamento de ideias. O uso da vírgula nesses contextos, ai meu Deus, o que que é objeto direto, o que que é objeto indireto? Tem a ver, né, com os usos das preposições, mas faz o seguinte, perceba que sempre o verbo, ele vai estar falando com você. Quando a gente fala não quis, ela não quis o quê? Lembra das perguntinhas? Você já deve ter, algum professor de português já deve ter te falado isso. Não quis o quê? Não quis emprestar o livro. Emprestar aqui está pedindo para quê? Para quem, no caso, né? E o quê? Emprestar o quê? Emprestar o livro. E aí aqui o livro, para quem, né? São perguntinhas que a gente vai fazendo aos verbos que a gente vê se tem a necessidade ou não de ter complemento ali. E aí, quando tem essa necessidade de complemento, a vírgula, ela não é adequada, ok? Na sua dúvida, tem aqui, ó, dentro esse site que eu dou dica para vocês, que o próprio site se chama Norma Culta, ou seja, ele está seguindo. Ali dentro desse site você vai encontrar muitas vezes a palavra erro, mas lembra do que a gente já falou. É preferível que a gente use adequado e inadequado. Só que é óbvio, né? O site da Norma Culta, ele está usando ali uma linguagem da norma padrão da língua portuguesa e tudo que foge à norma culta é considerado como erro. O uso dos dois pontos. Os dois pontos, ela é uma pontuação intermediária que vai demarcar algo. Ela não é necessariamente obrigatória, depende muito da questão estilística. Os dois pontos, o travessão, o ponto vírgula, parênteses, eu diria que é mais uma questão estilística dentro de um texto maior, tá? Então, ela pode introduzir uma enumeração, ou seja, uma sequência de ideias, uma citação, um discurso direto, ou um esclarecimento ou exemplo. Por exemplo, aqui, vou ao mercado comprar dois pontos. Dois pães, vírgula, dois tomates, vírgula, duas laranjas e duas maçãs. Faria tanta diferença assim se eu não usasse esses dois pontos? Não, não faria tanta diferença. Mas provavelmente foi uma escolha estilística dentro daquele gênero textual, dentro daquele contexto que eu optei. O travessão. Bom, o travessão, ó, ele é um sinal aqui que é diferente do hífen, ele é maior, tá? Então, quando você for escrever o travessão, procure fazer esse risquinho, como a gente fala, maior do que o risquinho que você usa para o hífen. O hífen, ele é menor, porque senão a gente vai acabar confundindo, tá? Quando ele é usado? Geralmente para introduzir discursos diretos. O que que é um discurso direto? É a fala de alguém, né? Dentro de um contexto ali maior. Por exemplo, travessão. Que horas são, por favor? Perguntou o desconhecido. E aí, aqui, ó, você viu que o travessão foi usado para indicar esse discurso direto e após, né, a finalização desse discurso
foi colocado novamente o travessão. Às vezes, a pessoa opta por colocar vírgula, dependendo do contexto. Mas aqui no caso, como está fazendo uma pergunta, ela optou por colocar o travessão, ok? Ele também pode ser usado para substituir a vírgula ou os parênteses, né, em orações intercaladas. Por exemplo, eles dizem, abre aqui o travessão, que poderia ser vírgula, poderia ser parênteses, embora ninguém acredite, fecha o travessão, que são de confiança. Porque, olha só, esse embora ninguém acredite, se ela não tivesse essa informação aqui, seria a frase, eles dizem que são de confiança. Só que aqui parece que, você percebe que parece que a gente está dando uma explicação aqui, ou um pensamento que está sendo expresso ali dentro desse contexto. E também a gente pode usar o travessão para destacar os termos, como no exemplo que eu estou colocando aqui, ó. Aquelas duas meninas, abre o travessão, a Camila e a Tatiana, fecha o travessão. Poderia ser vírgula também, tá? Ficaram ajudando no fim da festa. Aí aqui você pode consultar outros usos do travessão, mas basicamente é desta forma que ele é usado. O ponto e vírgula geralmente causa muita confusão. As pessoas falam, mas como assim? Quando é que eu uso ponto e vírgula? Não é melhor, às vezes, usar o ponto final? Tem muito a ver com essa questão estilística também, né? Mas ele vai indicar uma pausa que é maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Mas lembrando que o ponto final eu já vou explicar para vocês. O ponto e vírgula ela é uma pontuação intermediária, porque ainda vai fazer parte daquele mesmo período, daquela mesma oração, daquela mesma frase. Ou seja, você ainda não finalizou aquela ideia, tá? Essa que é um ponto importante da gente entender. Ele pode ser usado para enumerações, ou a vírgula, né? Assim como a vírgula. Mas aí, geralmente, quando, né, depende do contexto. Olha essa frase. As imposições dos trabalhadores foram dois pontos. Direito a reajuste salarial, ponto e vírgula. Direito à licença maternidade, ponto e vírgula. Formações continuadas. Dependendo do gênero textual que está sendo produzido, isso aqui pode até vir, né? Um em cada frase, colocando ali um asterisco para colocar o destaque nesses pedidos aqui. E também, quando a gente faz uma oração ou um período muito grande, a gente pode usar o ponto e vírgula para tentar dar um fôlego um pouco maior, digamos assim, né? Lembrando que eu não estou falando apenas da questão da respiração, né? A gente sabe que nós produzimos a nossa fala na expiração, mas é importante a gente entender que não é apenas isso, a pontuação ela tem esse papel sintático também. Olha o exemplo que eu estou trazendo aqui, que você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Eu gostaria de falar a verdade sobre as pessoas, vírgula, pois algumas delas têm sido realmente desagradáveis. Ponto e vírgula. Porém, se eu disser algo que elas não gostem, podem passar a me ignorar. Percebe que aqui eu optei por colocar o ponto e vírgula, mas poderia ser um ponto final? Poderia. Só que como eu ainda estou falando sobre essas mesmas pessoas, eu optei por deixar aqui dentro do mesmo período, porque eu estou falando sobre um tema, né? Do tipo assim, se eu disser algo que essas pessoas não gostem, talvez elas vão me ignorar. Então é por isso que eu não falo a verdade sobre essas pessoas. Entende que aqui é um período que tem um sentido, né? A gente consegue depreender algumas informações a partir desse período. O uso dos parênteses. Ele geralmente vai ser usado para introduzir uma informação acessória, mas em textos científicos ele é usado bastante também para trazer fórmulas, para trazer, seja de química, de matemática, né? Aí entra até inclusive os colchetes, no caso. Mas ele também, como eu disse antes, ele pode ser usado para substituir a vírgula. É uma questão de estilo, tá? Não tem uma obrigatoriedade, né, de quando eu uso ou quando eu não uso parênteses. Assim como eu mencionei o travessão. Travessão é um uso obrigatório dentro do discurso direto. Dos outros usos, ele é um pouco mais flexível. Olha o exemplo aqui. Ela persistiu naquele sonho, abre parênteses, mesmo sem esperanças. E por fim, cansou. Olha aqui, o mesmo exemplo, ele pode ser usado a vírgula. Ela persistiu naquele sonho, vírgula, mesmo sem esperanças, vírgula, e vírgula, por fim, vírgula, cansou. Perceba que aqui é uma questão de eu estar introduzindo uma informação ali que ela não é essencial, ok? O uso das aspas. Bom, as aspas, ela vai ter dois usos aqui que a gente considera interessante, mas eu não sei se você usa, às vezes, na fala, a gente coloca, né, com as mãos, a gente coloca entre aspas, ou a gente nem está mencionando que está colocando entre aspas, mas o nosso interlocutor percebe que a gente está falando ali entre aspas. Não sei se você faz isso, às vezes eu faço.
Mas aqui dentro do contexto da escrita, ela vai ser utilizada para mostrar, né, isolar palavras ou expressões que fogem ali do contexto da norma culta. Lembrando que nós estamos falando da escrita formal, né? Então é por isso que a gente está usando como referência essa norma. Então pode ser as gírias e os neologismos, os estrangeirismos, os arcaísmos e as expressões populares. O que que é arcaísmo? É uma frase ou uma palavra que está fora de uso, já é antiga, digamos assim, né? Eu trouxe como exemplo aqui para vocês verem. Ela é a queen do rolê, entre aspas, a palavra queen, que é uma palavra estrangeira, né? E, no caso, ela não, às vezes ela não pode não estar dicionarizada, porque as palavras estrangeiras, o VOLPE, que é o dicionário da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, eles estão sempre fazendo ali a introdução de palavras que são palavras novas, né, os neologismos, ou palavras estrangeiras que já fazem parte do uso diário, digamos assim. Atualmente, nós sabemos que o inglês, né, é uma língua universalmente usada, então você vai ver que existem muitas palavras inglesas que já estão dicionarizadas. E daí, qual que é o segredo? O segredo é que eu não preciso usar aspas. Se ela já está dentro do VOLPE, eu não preciso usar aspas, ou o itálico, lá nos textos, né? As normas da ABNT exigem que a gente coloque palavras estrangeiras em itálico. Aqui, no caso, se ela já está no VOLPE, não precisa mais, porque isso significa que ela já passou a fazer parte, né, da nossa língua. Isso aqui é uma informação bem importante, tá? Outro exemplo, né, de uma gíria. Ele é só o meu contatinho. Não sei se você já usou essa gíria, mas aqui eu trouxe uma gíria que a gente colocaria entre aspas. Quando você for produzir uma redação, por exemplo, de Enem, de vestibular, e você quer utilizar ali alguma gíria, não esqueça de colocar as aspas, ok? E o uso das aspas em citações direta. O que que é uma citação direta? Eu estou falando o que o autor falou. E aí eu sempre tenho que mencionar o autor, né? Senão pode caracterizar como plágio. Como disse Kant. Aqui poderia ser dois pontos, né? Eu optei por colocar a vírgula. Como disse Kant, abre aspas, penso, logo existo. Quando você está escrevendo um texto acadêmico, as aspas elas vão ser usadas ali para citações de até 3 linhas, que aí você vai colocar a citação do autor, né? E aí em até 3 linhas você não precisa fazer aquela separação segundo a norma da BNT de um parágrafo de 4 pontos, né? E aí você coloca entre aspas a citação. O que são, então, as pontuações de finalização? Quais são as pontuações que você pode usar para finalizar uma frase, uma oração em um período? É óbvio que você já sabe, né? Mas não custa nada a gente relembrar aqui. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências. Gente, a pontuação de finalização, bem como a pontuação intermediária, elas dão vida ao texto. Porque uma coisa é a nossa fala, ela é espontânea, ela traz entonação, intensidade, ritmo, e é isso que a pontuação cumpre num texto escrito. Então, a minha dica para você praticar, pratique a leitura em voz alta. Pega um texto teatral, que, né, o texto teatral ele traz bastante exclamação, reticências, interrogação, e faça a leitura segundo as devidas entonações de pontuação, também pensando ali na vírgula, né, nas aspas, enfim. Mas porque isso aqui vai te ajudar, inclusive, na tua escrita e na tua interpretação textual. Porque quando você está escrevendo um texto, o teu leitor, repetindo, importante, né? Repetir para a gente introjetar isso. O leitor não está junto da gente, ele não está dentro da nossa cabeça. Então, eu tenho um papel essencial enquanto escritor de dar vida para esse texto. É por isso que a pontuação é importante. É claro que numa escrita mais formal, raramente eu vou usar ali uma exclamação, eu posso até usar uma interrogação. A reticências também é bem rara. A gente usa mais o ponto final, né? E ali as pontuações intermediárias. Mas essas pontuações aqui vão me dizer, ah, acabou esse período. Então, eu vou começar uma nova história, digamos ali, uma nova situação ali dentro daquele contexto. Ponto final, ele vai indicar o término, o final de frases declarativas, afirmativas, negativas das orações e dos períodos.
Por exemplo, ela é bonita. Ela é bonita. Ponto. O ponto final também pode ser usado em abreviação de palavras. Por exemplo, senhora, SRA ponto. Doutor, né, que a gente usa muito, DR ponto. A gente acaba usando para abreviar algumas palavras. Perceba que o ponto final, ele não traz tanta entonação assim. Já o nosso querido ponto de exclamação, ele dá ênfase às emoções. Ou ele pode indicar uma ordem. Por exemplo, ela é bonita. Perceba que se eu falo ela é bonita com exclamação, é diferente do ponto final. É isso que eu estou dizendo para você dar vida para o seu texto, para sua leitura. Dá ênfase quando você traz exclamação. Ela é bonita. E quando você está escrevendo um texto, se você quer trazer essa ênfase para o teu leitor, é aqui que existe um código em comum. Quando o leitor vai ler o seu texto, ele vai trazer essa ênfase que você quer dar, ok? Ou então uma ordem, né? Faça isso agora. Geralmente nossa mãe fala isso pra gente, né? Faça isso agora. Faça a tarefa de casa já. O ponto de interrogação é usado, obviamente, para indicar pergunta. Por exemplo, ela é bonita? Eu não sei vocês, mas quando a gente está escrevendo, conversando no WhatsApp, por exemplo, às vezes a gente não usa pontuação, né? E ok, porque ali é o contexto, né? E dependendo do contexto, você consegue entender que a pessoa está te fazendo uma pergunta, mas eu sempre fico na dúvida se a pessoa está me fazendo uma pergunta ou se ela está me afirmando. Porque quando ela coloca, ela é bonita sem nenhuma pontuação, a minha tendência, e aqui a gente pode até fazer uma investigação linguística, a minha tendência é acreditar que a pessoa está afirmando que ela é bonita. E às vezes a pessoa está me fazendo uma pergunta. E aí eu não sei, né? Mas aqui no caso é importante porque eu posso perguntar para o meu interlocutor. Mas lembrando que na escrita formal, meu interlocutor não vai ter essa oportunidade de tirar essa dúvida comigo, tá? É só uma questão para instigar vocês a pensarem de uma forma investigativa, né? Cientistas da linguagem, como que você vê aí quando você está escrevendo no WhatsApp, se não tem a pontuação? Você consegue depreender qual é a pontuação que o teu interlocutor está querendo usar ali? O ponto de reticências, ele pode indicar dúvida ou hesitação, e aqui geralmente, né, tem a ver com essa questão mais emocional, por exemplo, ela é bonita. Mas parece que a pessoa está querendo dizer, será que ela é bonita mesmo, né? Ela está pensando ali, ela é bonita, quem sabe daqui a pouco ela mude de ideia, né? Ou ele também pode interromper sintaticamente uma frase. Aqui, geralmente, a gente usa aquele mas, né? Três pontinhos, que é o ponto de reticências. Ela é bonita, mas... Você percebe que aqui a pessoa vai trazer um complemento, ou ela joga para você, né? Aí imaginar o que esse mas quer dizer. Fica aqui uma dica de como você pode usar esses pontos. E, aliás, veja, porque a gente usa isso muito no nosso dia a dia. O mas mesmo, eu uso bastante, não sei você. Ainda dentro aqui do contexto da pontuação e dos sinais auxiliares, nós temos o apóstrofo, a cedilha e o hífen. O hífen já falamos em alguns momentos aqui, né? O hífen é uma grande dúvida, mas vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui e você sempre vai poder consultar esses materiais em anexo. O apóstrofo, ele vai suprimir um fonema, ou seja, ele vai tirar ali um fonema, geralmente uma vogal, tá? Então, aqui, copo d'água. Ao invés de a gente colocar copo de água, a gente tira o E e junta, né? Olha, percebe que fica tudo, na escrita fica juntinho, tá? O D apóstrofo água. Estrela d'alva. O D apóstrofo alva. Quais outros exemplos você consegue pensar aí no apóstrofo? O uso da cedilha. Na nossa língua portuguesa, a cedilha ela é sempre usada debaixo da letra C, quando esse C vai representar o som de S. Perceba aqui que já é uma dica para você ficar atento se você tem dúvida, quando você vai usar o C cedilha, como fala, né? Geralmente, o C, ele é usado antes do A, do O e do U, como caça, moço e muçulmano. Às vezes a pessoa pode escrever isso como S, porque ele tem o som de S, mas lembra que a gente falou lá de fonética e fonologia, que o fonema, né,
Não é necessariamente a letra. Então, fique atento. Bom, o hífen teve nesse novo acordo ortográfico, que entrou em vigor em 2016, acredito que foi o maior índice de mudanças, né, da ortografia das palavras escritas. Então, tem aqui o material para você consultar os usos do hífen. Mas ele é usado quando? Geralmente em palavras compostas e prefixos. E na translineação. O que é a translineação? É a separação da sílaba da palavra dentro do texto. Então, quando está terminando a linha, a gente não conseguiu escrever toda a palavra lá, a gente precisa botar o hífen, tá? Lá no final, o leitor entenda que o que vai continuar na próxima linha é a sequência daquela. Bom, exemplo de palavras compostas, baleia franca. Aqui a gente usa o hífen. E exemplo de prefixo, pré-escola. Mas, como eu disse, dependendo do contexto que onde era usado o hífen, como autoestima, antes usava-se o hífen para separar auto de estima, já não se usa mais. Então, é por isso que é importante a gente consultar as novas regrinhas do acordo ortográfico. O hífen também vai ser usado para unir os pronomes átomos aos verbos. Isso aqui é bem da escrita formal, né? Porque dificilmente uma pessoa fala ofereceram-me, esperei-a, encontrei-o ou dar-lhes. Aqui tem a ver bem com esse contexto de escrita, tá? Na dúvida, consulte antes de você escrever. E se você tem aquelas palavras que a gente usa mais comumente, é mais fácil da gente conseguir lembrar. Não, isso é com hífen ou isso é sem hífen. Mas você tem ali o material para consultar. Resumindo, a pontuação, gente, ela é muito importante na nossa escrita. Não esqueça de colocar as pontuações adequadas, sejam aquelas que são intermediárias, sejam aquelas que são finalizadoras, porque a pontuação dentro da frase, da oração e do período vai fazer toda a diferença. E você sabendo essas noções básicas aqui, eu tenho certeza que você dificilmente vai fazer algum uso inadequado dessa pontuação. E se você tiver dúvida, você pode fazer uma leitura em voz alta. É claro que se você está fazendo uma prova em sala de aula, você não vai fazer a leitura em voz alta, mas mentalmente você pode fazer. Porque, principalmente no uso da vírgula, né? Leia colocando uma pequena pausa ali e vê se aquele elemento, aquela palavra, não vai ficar muito isolado, sem sentido. Porque o importante é que ela tem que ter a forma, a função e o sentido, como nós já mencionamos, né? A palavra tem aquela forma, né? Tem a ver com uma questão morfológica. A função tem a ver com a sintaxe, que é justamente a função que ela exerce relacionada com outras palavras ali dentro do contexto maior da frase, da oração e do período. E o sentido tem a ver com a parte da semântica. Será que se eu isolar essa pontuação aqui, se eu colocar uma pontuação aqui, não vai estar mudando completamente o sentido? Aqui a gente consegue entender que a gramática, ela tem esse acordo, digamos assim, é um acordo implícito entre os falantes para que a gente consiga ter um mínimo denominador comum, digamos assim, para que a gente possa se entender, principalmente na escrita, que é onde nós não podemos tirar a dúvida do nosso interlocutor. A minha dica é que você faça os seus textos. Primeiro pode escrever ele ali sem pontuação, mas depois vá colocando a pontuação e faça a leitura para ver se essa leitura está adequada, digamos assim, essa pontuação está adequada dentro da sua leitura. E leia textos em voz alta para você praticar o papel, entender o papel essencial ali da pontuação, que ela vai trazer emoção ou ela vai tirar completamente a emoção do seu texto, né? Porque eu tenho certeza que você já deve ter visto ou você mesmo fez uma leitura monótona, sem respeitar a pontuação, e os seus interlocutores provavelmente dormiram. Eu espero que daqui para frente você consiga entender e aplicar isso na prática. Se você quiser, você pode me contar nos comentários. Até a próxima!